Bom dia, amada igreja. Em 1 João, capítulo 3, João nos apresenta as características dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. É estranho falarmos em filhos do diabo em um mundo em que todos pensam que são filhos de Deus. Porém, a Bíblia nos apresenta que nós só nos tornamos filhos de Deus à medida que nós cremos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas e reconhecemos que somos pecadores e carecemos da sua graça e da sua misericórdia. Ao nos tornarmos filhos de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e começa a mudar a nossa relação com aquilo que é detestável aos olhos de Deus. Por isso é importantíssimo olharmos para as Escrituras para vermos quais são os frutos ou quais são as características dos filhos de Deus e quais são as características dos filhos do diabo. Por exemplo, em 1 João 3, versículo 10, João diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. João está dizendo que todo aquele que vive na prática do pecado, como se o pecado fosse uma coisa normal, como se a mentira, por exemplo, fosse uma coisa normal, eu posso mentir deliberadamente e isso não constrange o meu coração, isso não faz mal para mim, eu posso viver uma vida completamente torta e isso não afeta a minha vida, não afeta o meu humor, não afeta as coisas que estão à minha volta. Se eu vivo dessa forma, pecando deliberadamente, sem me importar com Deus e com o meu próximo, é porque eu tenho as características de ser um filho do diabo e não um filho de Deus. Pois o filho de Deus, de acordo com João, não vive na prática do pecado. O filho de Deus peca, o filho de Deus pode tropeçar e cair, o filho de Deus pode ter lutas contra o pecado, mas há algo do filho de Deus que não há no filho do diabo. O filho de Deus é constrangido a não viver em normalidade com aquilo que é detestável aos olhos de Deus, enquanto o filho do diabo vive normalmente com aquilo que Deus odeia e com aquilo que Deus detesta. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia.